Muito bem, continuando agora a nossa videoaula aqui do Ship Render for the Mariner, vamos agora para o capítulo 2, fazendo aí os paralelos da quinta com a quarta edição, tá bom? Muito bem, eu dividi esse capítulo 2, como também é um capítulo que sempre está presente nas provas, a gente vai ver as questões de prova no final da gravação do capítulo, dividi ele em duas partes, aula 1 e aula 2. A aula 1 vão ter esses dois tópicos iniciais aí. Bank Effects, Tide and Current, e depois a parte de Rudder e Propulsion Systems. Então, começando aí efetivamente o livro. Antes da gente começar, deixa eu fazer uma breve explicação sobre efeito de banco, efeito de margem. Você pode traduzir isso aqui com efeito de banco, efeito de margem. Vou explicar aqui para vocês os campos de pressão hidrodinâmica que atuam no casco de uma embarcação quando a embarcação está navegando em águas profundas ou águas rasas, tá? Navegando no mar. Eu postei aqui uma figura de uma apresentação que foi feita num congresso Ship-to-Ship Interaction lá em Trondheim, na Noruega, que eu me fiz presente em 2011, tem bastante tempo já, mas é uma das poucas explicações na minha vida que eu vi desse assunto mais concisas e relativamente mais fáceis de ser entendido. Então, eu passo aqui para vocês agora nessa explicação, nessa videoaula. Tá? Os campos de pressão que atuam numa embarcação, num navio, quando ele está navegando no mar. Vejam comigo aqui. O navio, quando está navegando e procedendo em velocidade, ele tem que ter velocidade. Ele tem as linhas de corrente que vão passando em volta do casco do navio. E olha aqui a explicação. À medida que a embarcação avança, vou colocar aqui em amarelo, à medida que a embarcação avança, ela empurra a água na frente dela, criando uma área de alta pressão, altíssima pressão. Por quê? Porque as linhas de corrente que vão passando quando se encontram com o casco, na verdade, elas tendem a reduzir a velocidade. Quando você reduz a velocidade, exatamente por causa do encontro da linha de corrente com o casco do navio, você reduz a velocidade e aumenta a pressão. Então você cria uma área de altíssima pressão na proa. Muito bem, continuando. As linhas de corrente, quando elas vão continuando ao longo do casco do navio, você tem no costado paralelo, na área de seção de meio navio, um vácuo deixado pela água que está sendo empurrada avante. E esse vácuo cria exatamente um aumento da velocidade do escoamento, aumento da velocidade da linha de corrente nessa área. Aumenta-se a velocidade da linha de corrente. O que acontece com a pressão? Diminui. Então você gera uma área de baixa pressão ao longo do costado do navio. E ao final, a linha de corrente, se o fluido não tivesse viscosidade, ela teria que se fechar. E aí vocês vão ver lá no PNA, quem já estudou o PNA já sabe do que eu estou falando, você tem a camada limite na embarcação, a camada limite que eu estou botando aqui em roxo, e ao final do casco do navio, ela desprende. Quando o número de Reynolds atinge 4,5 vezes 10 a quinta, essa explicação está lá no PNA de resistência. E o que isso tem a ver com o nosso assunto? A linha de corrente, ela tende a se fechar, mas ela não vai exatamente se fechar na popa do navio. E a área de alta pressão que é gerada na proa, também é gerada na popa, porque você tem uma redução da velocidade quando a linha de corrente vai chegando próximo da popa. Consequentemente, você tem um aumento da pressão. Só que esse aumento de pressão, ele é uma região de altas pressões, mas não tão altas quanto na proa. Não esqueça isso, tá? A região de altas pressões acontece na proa e na popa. Mas as altas pressões da proa são maiores que as altas pressões da popa. Então, da alta da proa para a menos alta da popa, você vai gerar da alta para menos alta, ou leia-se da alta para baixa, você vai gerar uma força de resistência ao avanço.
essa força, essa explicação está lá no PNA, o Viscous Pressure Drag, exatamente por conta do casco, friccionando o casco, friccionando a água, e a água com o mínimo de viscosidade. Obviamente, se não tivesse viscosidade nenhuma, não teria essa resistência, não existiria essa resistência ao avanço. Tá bom? Para a nossa explicação do Squat Interaction, tanto do Squat Interaction quanto do Chip Handle for the Mariner, o seu entendimento dos campos de alta na proa, alta na popa, esse valor de alta aqui é um valor menor do que na proa, e o valor de baixa pressão na popa é justamente o que a gente vai usar para explicar os efeitos de interação. Tá? Então não esqueça disso. Essa parte aqui é uma parte básica, a gente não entrou no livro ainda praticamente. Eu vou voltar essa figura lá no Squat Interaction, na aula de Squat Interaction, e grave exatamente essa ordem. Na proa você tem uma região de alta pressão, ao longo do costado do navio você tem uma região de baixíssima pressão por conta do vácuo que é deixado, a aceleração da água aumenta ao longo do costado do navio, e na popa do navio você tem uma redução da velocidade e aumento da alta pressão. Tá bom? Agora, indo propriamente dito para o livro. Como ele começa a explicação na página 47. Um navio em um canal estreito começa a sentir os efeitos de banco ou de margem pelo bordo de Boreste. Aí eu coloquei assim no livro, né? Coloquei assim no slide. Exemplo do livro Ship Handle for the Mariner. Pois ocorrem uma sucção a ré, bank suction, e numa menor extensão, um bank cushion avante. Essa figura aqui é de uma outra publicação, que é do Ship Dynamics. Vejam aqui, a sucção aqui, o banco está por bombordo do navio. Então eu vou fazer aqui a explicação para o livro Ship Handling. É um navio navegando num canal. Navio navegando num canal, independente, vamos supor, uma situação aqui que ele não está exatamente no centro do canal. Você tem um canal com duas vias, né? Um canal com duas vias. Esse canal, os navios, quando estão entrando no canal, entrando ou saindo de qualquer maneira, eles têm a margem, navegando mais próximo da margem de Boreste. Então, os efeitos de banco que são tratados neste livro são exemplos de navios quando estão navegando mais a Boreste da região do que ou mais a bombordo ou no centro do canal, tá bom? E aí, a partir desta explicação, é que a gente vai utilizar aquela explicação do slide anterior dos campos de pressão, exatamente para colocar agora no seu entendimento aqui. Veja, olha só, vou desenhar aqui para vocês verem uma coisa comigo. Navio navegando com uma margem mais próxima a Boreste do que a bombordo. Você não vai ter um campo de altas pressões na proa, altas pressões na popa, só que o das altas na proa é maior, e um campo de baixa pressão no costado do navio, menos, aqui mais, aqui mais, aqui mais. O que vai acontecer? Essa sucção de cor paralelo, que é justamente a sucção que ele cita aqui, ó, o bank suction a ré, bank suction ao longo do costado do navio. Essa sucção aqui, ó, trazida exatamente pelo fato da linha de corrente acelerar nessa região aqui, ó. Você tem aqui um aumento da velocidade, ó, vou botar aqui, velocidade aumentando, exatamente quando você tem esse afunilamento aqui do costado do navio próximo ao banco, mais próximo que ele está navegando, e o exemplo do livro, o banco está a Boreste, então é exatamente essa região aqui, a linha de corrente está vindo aqui, ela está abrindo, e aí, próximo, quando o navio está mais próximo do banco, em termos de costado paralelo, né? Então ele vai sentir um aumento da velocidade do escoamento
nessa região. Esse aumento de velocidade vai fazer com que haja um aumento de pressão. Esse aumento de pressão vai fazer com que haja uma sucção de corpo paralelo do navio na direção da margem. Esse efeito é o bank suction. Atrelado a esse efeito, que nada mais é do que uma força em sway, você vai ter um momento de IO para fora do banco, que é justamente o que ele explica aqui, que ele chama de bank cushion, que até na aula 1, né? Até na aula 1 eu expliquei isso, que no Squat Interaction, já estou fazendo paralelo com o Squat Interaction, que também é da nossa aula, o Squat Interaction chama esse efeito de ball cushion. É o mesmo efeito, só que um efeito de ball cushion. Por que acontece o bank suction? Por que acontece o ball cushion? O bank suction eu já expliquei, exatamente o fato da linha de corrente próxima ao costado do navio está realmente acelerando. A velocidade da água aqui, a velocidade do escoamento está acelerando nessa região. E o ball cushion, que é justamente essa área para fora, quando você compara, você tem a linha de corrente a bombordo e você tem a linha de corrente a boreste. Vejam comigo, nessa região aqui a boreste, nessa região, você está tendo um decréscimo da velocidade da linha de corrente. Esse decréscimo da velocidade que está fazendo com que haja um aumento de pressão. Só que do bordo de bombordo, outro bordo de fora, né, do banco, você também está tendo essa redução de velocidade. Essa redução de velocidade não está sendo tão grotesca quanto a redução de velocidade nessa região aqui. O que vai acontecer? Você ainda vai ter, dando uma explicação um pouco mais ainda profunda, você vai ter um campo de altas pressões na proa, só que na proa de boreste, as altas ainda vão ser mais altas ainda que na proa por bombordo. Exatamente por conta dessa região aqui, ó. Agora eu vou desenhar um pouquinho melhor, para você não ficar com nenhuma dúvida aí no teu material de aula. Aqui está o navio, aqui está a linha de corrente. Sempre que você tem afunilamento de espaço na hidrodinâmica, na aerodinâmica, um fluido passando por um espaço menor do que ele estava percorrendo, que é exatamente isso aqui, ó. Aqui você tem um escoamento. Existe aqui um afunilamento, exatamente pelo casco da embarcação e a margem. Aqui já é a margem do canal. Afunilou, aumento de velocidade, redução de velocidade por conta do encontro. Mas essa redução de velocidade aqui vai ser muito maior. Muito maior. Neste ponto, a velocidade vai ser muito maior. A redução de velocidade vai ser muito maior. O aumento de pressão vai ser muito maior neste ponto aqui, por boreste, em relação ao ponto por bombordo. Então você vai ter, como resultado disso, da alta para menos alta, né? Porque tudo é alta pressão, mas da alta para menos alta. De boreste, nesse exemplo, para bombordo, você vai ter um momento de IO guinando o navio para fora do banco. O segundo step desse efeito aqui, ó, o segundo ponto, aqui está a margem do canal, vai ser exatamente a margem de boreste, né? O navio guinando para fora, se você não, obviamente, não contrapor com leme. Daqui a pouco a gente vai dar a explicação aqui do que do livro exatamente fala para você contrapor o efeito. Quando você tem um navio nessa posição, e aí voltando a desenhar, aqui ó, linha de corrente, agora olha o que está acontecendo aqui, o navio já está angulado em relação à angulação aqui do berço, da margem do canal, seja o que for que ele está. Então essa área aqui, ó, vejam comigo, essa área aqui está recebendo uma velocidade de escoamento muito mais acelerada do que essa área aqui. O que vai acontecer? A velocidade vai aumentar demais nessa área, você vai ter uma redução da pressão hidrodinâmica nessa área. Esse é justamente o suction a ré
que ele diz aqui, ó, o suction a ré. Então, para esse livro, essa sucção que acontece a ré, na verdade, ela acontece aqui, ó, da seção de meio navio para ré. Você tem uma força de sway, uma força girando todo o costado paralelo e a popa também lateralmente na direção do banco, tá? E um momento de ió da popa na direção do banco, na direção do berço. Obviamente, esse momento de ió também vai aumentar o momento de ió que já foi gerado lá atrás, quando o navio estava se aproximando do banco, né? O momento de ió que é justamente o bow cushion, ou então o bank cushion, como ele chama no livro dele.